Você já reparou como o que uma mulher diz nem sempre é o que ela realmente quer? Você já se viu quebrando a cabeça, tentando entender por que ela se afastou justo quando você foi mais atencioso? Isso não é loucura, isso é psicologia. E hoje, você vai descobrir um dos maiores segredos que a maioria dos homens jamais entenderá. O desejo feminino não é lógico. Ele é instintivo, emocional e profundamente inconsciente. Freud, o pai da psicanálise, passou décadas tentando responder uma pergunta simples e ao mesmo tempo diabólica. O que uma mulher quer? Ele mesmo admitiu. Nunca encontrou uma resposta definitiva. E sabe por quê? Porque o desejo feminino é construído não em cima da razão, mas sobre um solo muito mais instável e misterioso: a emoção. O coração dela, diferente do seu, não responde à lógica, mas sim à intensidade, à vibração do momento, ao símbolo de poder. Enquanto o homem tende a desejar de forma mais direta, visual e previsível, a mulher se move nas sombras do desejo, onde o que a atrai de verdade não está no que você oferece, mas no que você representa. Você pode ter dinheiro, aparência, status, mas se sua energia for de submissão, de necessidade, de insegurança, ela vai sentir. E vai perder o interesse, ou vai te usar apenas como uma ferramenta, porque ela não é atraída apenas pelo que você dá, ela é atraída pelo que você é, ou melhor, pelo que ela sente quando está ao seu lado. A mulher deseja aquilo que a desafia, aquilo que ativa os gatilhos profundos da emoção, a tensão sexual, o mistério, o perigo controlado. É por isso que muitas vezes o bonzinho perde para o canalha. Não porque ela goste de ser maltratada, mas porque o homem que não se dobra, que não implora, que mantém a própria vida como prioridade, ativa nela um instinto ancestral. O desejo pelo homem que pode proteger, mas também dominar. O homem que oferece segurança, mas não submissão. Você já deve ter visto isso acontecer. Ela diz que quer um cara sensível, gentil, que ouça, e quando aparece esse homem, ela o trata como amigo e se entrega para o que a trata com um leve desprezo. Isso acontece porque o desejo feminino é ativado pela tensão, pela imprevisibilidade emocional. A mente dela precisa de desafio, precisa do homem que a faz pensar: será que ele me quer? Esse é o verdadeiro motor do desejo. Mas cuidado, não se trata de manipular ou enganar. Trata-se de entender a linguagem emocional que elas falam e que a maioria dos homens ignora. Quando você entende que o desejo feminino nasce do inconsciente, que ele responde ao instinto e à energia, você começa a jogar um jogo totalmente diferente. Um jogo onde não basta fazer o certo, é preciso ser o homem certo. E isso começa por parar de acreditar no que ela diz querer e passar a observar o que realmente a move. Agora que você entende que o desejo feminino não segue a lógica, mas sim a emoção, o mistério e o poder simbólico, precisamos mergulhar na arena onde esse desejo se transforma em conquista, a dinâmica de poder entre o homem e a mulher. Porque quem não entende o jogo do poder acaba sendo apenas mais um peão descartável no tabuleiro do amor moderno. No instante em que um homem entende que o desejo feminino é movido pela emoção e não pela lógica, uma nova pergunta surge: quem detém o controle desse desejo? A resposta é simples, mas poucos têm coragem de encará-la. O poder está sempre nas mãos de quem não necessita do outro. E no campo das relações, aquele que conduz a dança é quem dita o ritmo da sedução. Desde os tempos antigos, a mulher se atrai por aquilo que a desafia emocionalmente. Mas o que muitas vezes os homens não percebem é que esse desafio não está em palavras, e sim em postura. Você pode falar o que quiser, mas se sua presença não transmite liderança, domínio emocional e propósito, ela vai sentir e se afastar. Porque o jogo do amor para ela é mais sobre hierarquia do que afeto. Ela busca inconscientemente o homem que ocupa um degrau acima, não por arrogância dela, mas por instinto. Um homem que ela possa admirar. Um homem que outros homens respeitam. Um homem que, se ela perder, sabe que será difícil encontrar outro igual. É aqui que muitos falham. Confundem carinho com submissão.
confundem atenção com carência. Mas as mulheres, ao contrário do que dizem, não querem controle. Elas querem direção. Um homem que saiba aonde está indo, que tenha convicção nas decisões e que não mude o curso da própria vida por causa de um olhar bonito. Esse tipo de homem não implora, não explica demais, não busca aprovação e, justamente por isso, atrai. Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, ensina: nunca se rebaixe ao nível do outro para ser aceito. O poder verdadeiro está na ausência, no silêncio, na capacidade de se manter firme, mesmo quando tudo em volta te chama para reagir. O homem que não reage imediatamente, que observa, que escolhe o momento certo, que se posiciona como se não precisasse de nada, se torna para ela um enigma. E o desejo feminino ama enigmas. Você quer saber por que ela fica obcecada por um homem que não responde todas as mensagens, que some de vez em quando, que não parece tão disponível? Porque ele comunica, mesmo sem dizer nada, que tem outras prioridades, que ela não é o centro da vida dele. E isso ativa nela algo primal, o medo de perder o homem de valor. O homem que ela sabe que outras mulheres também desejam. No momento em que você se mostra sempre disponível, sempre pronto, sempre presente, você perde. Porque o poder muda de mãos. E no amor, como na guerra, o que perde o poder, perde o trono. A dinâmica é clara. Quem corre atrás se coloca abaixo, e quem está abaixo não seduz, apenas espera ser escolhido. Por isso não basta apenas entender o desejo feminino. É preciso saber conduzir esse desejo, ser o polo de estabilidade, o pilar que ela tenta alcançar, não a almofada emocional onde ela se joga quando quer. O homem que conduz é o que não tem medo de se afastar, de dizer não, de impor limites. E justamente por isso é o homem que ela não consegue esquecer. E quando você assume essa postura, quando entende que poder não é sobre força, mas sobre controle, controle emocional, controle de presença, controle de escassez, você começa a moldar a percepção dela. Porque o desejo feminino, antes de tudo, é uma questão de percepção. E isso nos leva à próxima peça do tabuleiro, o princípio da escassez, a arte de se tornar desejado, justamente por não estar sempre ao alcance. Mas antes de continuarmos, eu sei que este vídeo está abrindo seus olhos. Mas se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então presta atenção. O livro digital exclusivo do canal está oficialmente disponível. A Psicologia da Sedução revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. O link está no primeiro comentário fixado. A Psicologia da Sedução é para quem realmente quer ser além da média. Existe um paradoxo cruel que atormenta muitos homens. Quanto mais você tenta agradar, mais distante ela parece ficar. Quanto mais disponível você está, mais indiferente ela se torna. E isso não é coincidência. É biologia. É psicologia pura. O cérebro humano, especialmente o feminino quando se trata de desejo, não valoriza o que é abundante. Ele valoriza o que é raro, o que é difícil de obter, o que carrega incerteza. E é aí que entra o princípio da escassez. A arte de ser desejado por não ser facilmente conquistável. Em um experimento conduzido pela Universidade de Virgínia, mulheres foram expostas a perfis masculinos online. Algumas sabiam que tinham sido muito bem avaliadas por esses homens, outras sabiam que foram apenas medianamente avaliadas, e um terceiro grupo não sabia o que os homens pensavam delas. O resultado? As mulheres mais obcecadas foram justamente as que não tinham certeza. A dúvida aumentou o interesse. A ausência de resposta clara disparou o desejo. E isso revela algo profundo. O desejo feminino é amplificado pela imaginação, pela possibilidade, pela falta de certeza. O homem escasso não é aquele que ignora, mas o que se torna um mistério. Ele não se oferece em bandeja. Ele se permite ser descoberto aos poucos. Cada gesto, cada resposta, cada ausência parece carregado de significado. E isso faz com que ela pense mais nele. Porque no universo emocional feminino, pensar é sentir.
e quanto mais ela pensa, mais ela deseja. A escassez aqui não é sobre ausência pura, mas sobre imprevisibilidade. Você não é um livro aberto, você é um labirinto, e ela quer encontrar a saída. Isso está ligado diretamente à teoria do valor percebido. Dois diamantes podem ter a mesma composição química, mas se um deles estiver exposto em toda a vitrine e o outro guardado em um cofre, qual parece mais valioso? É o contexto que define o valor. E no mundo da sedução, o homem que está sempre acessível, sempre presente, sempre previsível, é o diamante da vitrine, enquanto o que é escasso, seletivo e difícil de decifrar é o diamante do cofre. Robert Cialdini, mestre da persuasão, fala sobre esse gatilho mental com precisão cirúrgica. Quanto mais raro algo é, mais as pessoas o querem. Mas quando isso é aplicado ao desejo feminino, o impacto é ainda mais poderoso, porque o desejo dela não busca lógica, lembra? Ele busca emoção, busca vibração, busca sinais de valor superior. E a escassez é um desses sinais. O homem que vive de verdade, que tem metas, que tem missão, que não gira ao redor dela, naturalmente se torna escasso. Não por jogo, mas por prioridade. E essa ausência real, justificada por um propósito, cria nele uma aura magnética. Porque ela sente que ele está num mundo próprio. E isso ativa a curiosidade. O desejo feminino é movido por narrativas, e a escassez cria a narrativa mais poderosa de todas. Quem é esse homem que não precisa de mim para viver, mas ainda assim me dá atenção de vez em quando? Agora que você entendeu como a escassez ativa o desejo feminino e como isso transforma sua imagem em algo valioso, é hora de irmos além. Porque não basta ser escasso, você precisa saber o que mostrar e como ser percebido. E isso nos leva ao próximo ponto essencial da jornada: a construção da autoimagem masculina, onde o verdadeiro poder começa a tomar forma visível. Não existe conquista verdadeira sem uma identidade sólida. E no campo da sedução, identidade é destino. Depois que você compreende a mecânica do desejo feminino, entende o poder da escassez e a dinâmica do controle emocional, surge uma nova exigência. O que exatamente você transmite quando entra em um ambiente? Qual imagem sua está sendo projetada, mesmo em silêncio? É aqui que muitos homens falham sem perceber. Eles dominam a linguagem, ajustam o comportamento, estudam técnicas, mas continuam sendo ignorados. Por quê? Porque o desejo feminino não responde apenas a ações isoladas, ele reage à essência percebida do homem. A mulher não deseja o que está na superfície, ela deseja o que sua presença simboliza, e o símbolo que você projeta é moldado pela sua autoimagem. Carl Jung falava dos arquétipos como formas eternas de comportamento humano. No homem, 4 deles se destacam: o guerreiro, o rei, o mago e o amante. Cada um representa uma dimensão do masculino que exerce uma atração única nas mulheres. O guerreiro, com sua força de ação e coragem. O rei, com sua estabilidade e liderança. O mago, com sua inteligência estratégica. E o amante, com sua sensibilidade intensa e magnetismo. Quanto mais integrado você é nesses aspectos, mais completo você se torna. E quanto mais completo, mais raro. E quanto mais raro, mais desejado. A mulher não se apaixona apenas pelo que você faz, mas por aquilo que você representa. E você só representa poder quando é congruente. Quando seu corpo, suas palavras e seu estilo de vida estão alinhados com um núcleo interno inabalável. Congruência é quando o que você mostra ao mundo é exatamente o que você vive. É isso que torna sua imagem autêntica, indiscutível, quase mitológica. Pense nos grandes ícones masculinos que seduziram multidões. Não foram apenas bonitos ou carismáticos. Eles tinham postura, uma energia silenciosa, uma segurança que não implorava por atenção, mas naturalmente atraía. A mulher quer sentir que está diante de algo maior, de um homem que é uma narrativa viva. Não um personagem frágil que se molda para agradar, mas um protagonista do próprio destino. É por isso que a construção da autoimagem é tão crucial. Ela vai muito além da aparência. Ela envolve seus rituais, sua linguagem corporal,
sua mentalidade, sua forma de ocupar o espaço. É um conjunto invisível de sinais que gritam silenciosamente: eu sou um homem de valor. E o mais fascinante, esses sinais não podem ser forjados por muito tempo. A mulher sente, ela testa, ela observa, e quando percebe que há um homem real por trás da imagem, um homem que vive o que fala, ela se rende. Agora que sua imagem está clara, forte e irresistível, surge um novo desafio. Como manter o desejo vivo depois da conquista? Porque atrair uma mulher é uma coisa, mas continuar sendo desejado por ela, dia após dia, é o que separa os homens comuns dos verdadeiramente inesquecíveis. E é exatamente isso que você vai entender agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: segredo revelado. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Conquistar uma mulher pode ser uma vitória, mas manter o desejo dela, isso é uma arte. E poucos dominam essa arte. Muitos homens perdem justamente depois que vencem. Relaxam. Deixam de ser o desafio, de manter a tensão emocional que atraiu a mulher no início. É como se ao conquistar entregassem as armas. E no momento em que você entrega as armas, ela perde o interesse. O desejo feminino não é um fogo estático. Ele é cíclico, mutável, dependente de estímulos emocionais constantes. E para alimentá-lo, é preciso entender algo fundamental. A mulher não quer viver em conforto emocional absoluto. Ela precisa de instabilidade controlada. De momentos em que se sinta segura e outros em que se pergunte se ainda te tem por completo. É nessa oscilação que mora o vício emocional. É esse ciclo que mantém a conexão viva, não pela rotina, mas pela tensão. Esther Perel, uma das maiores estudiosas do desejo em relacionamentos longos, é direta. O desejo precisa de distância, mistério e autonomia. Quando o casal se funde emocionalmente demais, o desejo morre. Porque o desejo nasce da alteridade, do espaço entre dois mundos diferentes que se atraem. E isso vale especialmente para o homem. O homem que se entrega demais, que abre mão da própria individualidade em nome do relacionamento, está assinando a própria sentença de desvalorização. A mulher deseja o homem que continua crescendo, mesmo depois de conquistá-la. O homem que não estaciona na conquista, mas que a vê apenas como um ponto de partida. Porque, no fundo, o instinto feminino não quer apenas um parceiro, quer um líder. Alguém que continua evoluindo, superando, construindo. Um homem que ela sabe que poderia deixá-la para trás, mas escolhe não fazer isso. E essa escolha é poderosa, porque não é forçada, não é carente, é seletiva. Manter o desejo exige que você nunca se torne previsível. Que continue desafiando, propondo, liderando. Que traga novidades, que mude o ritmo, que mostre que sua vida é maior do que a relação. Quando ela sente que a relação não te consome, mas que você, com ou sem ela, continua crescendo, algo dentro dela se acende. É o medo sutil da perda. E é esse medo que faz o desejo permanecer vivo. O amor para a mulher não é um conto de fadas. É um jogo de percepção, desejo e poder. E o homem que não entende isso, sempre perde. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like agora, se inscreva no canal e torne-se membro para ter seu nome na tela final e fazer parte da nossa irmandade. Aqui a missão é clara: formar homens além da média. E essa jornada só está começando, meus irmãos.